Olá a todos e todas, como vão? Meu nome é Diego Miller, como vocês já sabem. Hoje nosso tema vai ser futuro do subjuntivo. Como esse é um tema muito longo, então eu vou dividir ele em duas partes. Na primeira parte eu vou falar um pouco sobre a teoria, sobre o que se serve, para que se usa, como se usa. E um segundo vídeo que eu estarei subindo na metade da semana, eu já vou explicar as estruturas gramaticais, como a conjugação de verbo, estruturas de uma frase. Mas antes eu gostaria de te pedir, por favor, si te gusta el contenido, si estás acá viendo los videos y de pronto no es suscrito en el canal, por favor se suscriba en el canal, deje su like, ok, active pues la campanita de notificación cuando yo suba videos nuevos y tú vas a ser el primero en recibir. Para ti no te demora nada, te demora 3 segundos, simplemente se suscriba en el canal, deje su like y active la campanita. Para ti no es nada, pero para mí me ayuda muchísimo. Eso me sirve como incentivo para seguir haciendo lo que estoy haciendo, para que ustedes puedan seguir aprendendo português. Primeiramente, futuro do subjuntivo, ele faz parte de um dos 3 tempos subjuntivos, que é presente, presente do subjuntivo, futuro do subjuntivo e imperfeito do subjuntivo. No caso do futuro, ele serve para você falar sobre situações hipotéticas reais do futuro. Ok? Por exemplo, se eu digo, quando eu for ao Brasil, eu vou aprender português. Quando eu falar português, eu vou me comunicar com as pessoas do Brasil. Quando eu comer salada, eu vou ser mais saudável. Quando eu beber água, eu não vou sentir sede. E por aí vai. Ok? Basicamente, esses são os usos do futuro do subjuntivo. Ou, por exemplo, se eu for à Alemanha, eu vou falar alemão. Ou se eu for à Alemanha, eu falarei alemão. Se eu trabalhar bastante, eu vou ter muito dinheiro. Mentira. Eu trabalho bastante e não tenho dinheiro. Mas é basicamente isso. Ok? Se eu trabalhar duro, eu vou ter um bom salário. Se eu estudar muito, eu vou passar a prova. Se eu passar a prova, eu vou me formar. E basicamente essa é a ideia. Se nós estudarmos muito, nós passaremos a prova. Se nós trabalharmos muito, se nós fizermos muitas coisas, nós vamos estudar bastante. Basicamente é para isso que serve. Uma situação e uma reação. Sempre começa com uma ideia e uma conclusão. Um começo e um final. O que torna esse tempo difícil é que em espanhol, vocês, para conjugar essa conjugação do futuro do subjuntivo, vocês utilizam o espanhol presente do subjuntivo. Por exemplo, em espanhol, se eu digo, quando eu vaya a Brasil, eu vou aprender português. Vaya. Vaya é tempo presente do subjuntivo. Se você traduzir vaya para português, seria vá. E se eu falo em português, se eu vá ao Brasil, ou quando eu vá ao Brasil, está errado, porque é presente do subjuntivo com o tempo futuro. Então, o correto seria, quando eu for ao Brasil, eu vou falar português. Ou, por exemplo, nos casos de um verbo regular, por exemplo, cantar. Se eu cantar bem, eu vou gravar um CD. Um exemplo, se eu cantar, nunca é se eu cante. Ou muito menos se eu canto bem. Não, se eu cantar bem, eu vou gravar um CD. Ok? Se eu estudar, nunca é se eu estude. Se eu estudar. Parece que o verbo está no infinitivo. De fato, sim, está. Ele parte quando o verbo é irregular, ele parte da ideia do futuro do subjuntivo, ele parte da ideia do verbo no infinitivo. Se eu estudar, se eu falar, se eu comer, se eu dormir, se eu levantar, se eu lembrar, se eu ouvir, se eu cantar. E na segunda parte da frase você sempre complementa ou com presente simples, em alguns casos, mas a grande maioria você complementa com futuro, ok? Por exemplo, se eu gravar mais vídeos, vocês vão aprender mais. Repare, não é se eu grave mais vídeos, é se eu gravar mais vídeos. Se vocês assistirem, eu vou agradecer. Cuidado, não é se vocês assistem, não. Se vocês assistirem, eu vou agradecer muito, de coração. Reparem na mudança do verbo, ok? Nunca vai ser se eu assisto, é se eu assistir.
Se eu falo, não, se eu falar. Nunca vai ser se eu fale português, não, se eu falar português. Então repare, eu sei que muitos dos meus alunos falam que parece índio falando. Eu falar português, eu ser índio. Mas não é essa a ideia. A ideia é que o futuro do subjuntivo você utiliza uma estrutura do verbinho diferente. Ok? Se eu cantar, eu vou ser vocalista. Se eu aprender a tocar ukulele, eu vou cantar uma música para vocês. Se eu aprender a tocar piano, eu vou entrar numa orquestra sinfônica. Basicamente, o futuro do subjuntivo é isso. São duas ideias, ok? Sempre uma ideia e uma conclusão. Sempre o futuro do subjuntivo ele vai ter algumas estruturinhas que nos vão ajudar a pensar. Por exemplo, quando, se, enquanto, enfim, existem algumas estruturas que vão ajudar a gente a pensar em futuro do subjuntivo. Espero que com essa pequena explicação você tenha basicamente entendido como funciona, para que serve o futuro do subjuntivo, ok? Então, antes de concluir esse vídeo, eu quero comentar com vocês que a partir do próximo sábado, dia 3 de agosto, a partir do próximo sábado, eu vou estar haciendo lives todos los sábados en la noche a partir de las 9 horas en Colombia. Yo voy a dejar un informativo para que podamos hablar sobre música, ¿ok? Va a ser una especie de una radio que vamos vamos a hablar de música brasileira. Va a ser algo totalmente fuera de las clases de portugués, pero vamos a hablar de música regional de Brasil, qué está sonando en Brasil en este momento, cuáles son las músicas más tradicionales de Brasil. Entonces, esa es un nuevo plan que tengo, algo que me gusta mucho. Como ustedes pueden ver, me encanta la música, estoy con instrumentos, todo el tiempo estoy cantando, tocando instrumentos. Entonces va a ser un espacio para que podamos hablar de música. Voy a dejar aquí en el link del video, aquí en la descripción del video, la información, cómo va a ser el programa. Y espero que todos nos conectemos el sábado a partir del 3 de agosto, sábado a las 9 de la noche, horario de Colombia, porque yo soy brasileño, mas yo vivo aquí en Colombia. Vamos a hablar un poquito de música, ¿ok? Entonces, no se olviden de suscribir en el canal, dejar su like, la campanita de notificación y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!